E a senhora tem colocado um ponto específico, que os Estados Unidos, assim como na Venezuela, não estão preocupados com direitos humanos, com quem está morrendo ou deixando de morrer, com quem foi preso ou foi solto, mas com a interferência da China, né, a chamada Rota da Seda, ou seja, mais uma vez a China por trás, possivelmente, dessa postura aí ofensiva e crítica dos Estados Unidos. Queria que a senhora aprofundasse mais essa questão para a gente trazer também aqui no nosso programa um ponto de vista diferente sobre essa crise. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. A questão que a gente tem abordado bastante sobre o Irã é que é uma discussão que vai muito além do Irã, né? As pessoas estão muito focadas nas questões internas do Irã, como se a gente estivesse falando de um conflito puramente interno e os Estados Unidos viesse salvar a população irã de um regime ditatorial. E a realidade, infelizmente, não é essa. O que a gente tem, na verdade, é que o Irã é um ponto muito importante e estratégico para a reestruturação da Rota da Seda no Oriente Médio e também na Ásia, e o Irã também é muito importante para a Rússia, para deixar a dependência de algumas rotas marítimas dos Estados Unidos. Então, a gente tem dois grandes projetos ali no Irã. A gente tem o projeto da Rota da Seda, que é crucial. A Rota da Seda é um grande projeto chinês de infraestrutura que envolve mais de 100 países. É um mega projeto onde a China consegue ir se inserindo em vários países através de investimentos econômicos, novas rotas comerciais. Ela reorganiza a rota internacional de comércio, que é a grande preocupação do Trump. E, além disso, existe o corredor Norte-Sul, que é uma construção da Rússia que ligaria a Índia à Rússia. E é uma mega construção porque interligaria vários países e faria com que a rota marítima fosse desnecessária. Ela deixaria de ser tão importante. Então, essa preocupação, né, do Trump com o Irã não é uma preocupação com o Irã. Se, por exemplo, hoje o regime dos ayatollahs falasse para o governo americano: olha, a gente não vai ter mais nenhum negócio com a China, a gente vai limitar os nossos negócios com a Rússia, não se preocupa, agora a gente vai ficar só com os Estados Unidos, o Trump iria apoiar imediatamente o regime dos ayatollahs. Porque a grande preocupação dele é interromper esse crescimento tanto da Rússia como da China na região. Porque o que a gente tem por trás desses conflitos, tanto Venezuela, Irã, a questão da Groenlândia, é uma disputa, uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, onde se discute, se briga pelo primeiro lugar na economia mundial. E aí os Estados Unidos precisa parar o crescimento econômico da China. Como ele não consegue atingir a China diretamente, ele atinge parceiros estratégicos da China. O Irã, além de ter a questão da Rota da Seda, a maior parte do petróleo iraniano, né, a maior compradora do petróleo iraniano é a China. E a gente precisa lembrar também que o Irã controla o Estreito de Hormuz, que é por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo e gás do mundo. Então, a gente está falando de um país de posição estratégica geograficamente, um país que é uma importante fonte de energia e um país que ali é uma peça importante nesse jogo de xadrez de discussão mundial entre China e Estados Unidos. Então, vai muito além de uma discussão sobre o regime iraniano. Tanto que a gente percebe que não se tem uma discussão sobre o pós, né? Se cai o regime dos ayatollahs. Não existe uma discussão sobre pós esse regime. Né? Não existe uma discussão de quem entra. Ao contrário, existe inclusive um apoio de setores ocidentais ao retorno da monarquia do Shah, que era uma monarquia extremamente violenta, não mudaria o cenário, ao contrário, poderia aprofundar a violência, mas que era pró-Ocidente, que fechava, inclusive, todos os acordos com o Ocidente, principalmente em relação à questão petróleo. Lembrando que o Trump está correndo atrás de petróleo, né? Olhar a Venezuela, olhar o Irã, são grandes reservas de petróleo internacionalmente. É isso, uma questão econômica aí fortemente interligada a toda essa questão, claro, que é também política, de insatisfação da população, professora Bia. A gente observa que essa insatisfação decorre realmente de uma